Meu amigo, eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal nos últimos dias sobre o consignado CLT, o consignado do E-Social, como você preferir, que já bombou um sucesso completo em matéria de acessos de simulações, foram 40 milhões de simulações, já deve ter aumentado isso aí sem sombra de dúvidas. Estou gravando esse vídeo na noite do dia 24, segunda-feira. Quando você estiver assistindo, certamente serão mais simulações ainda do que isso, e sei lá quantos milhões de solicitações que foram feitas para empréstimos, mas ainda assim a quantidade de contratos firmados foi muito pequeno. Na verdade, 0,2% apenas dos pedidos foram de fato liberados pelos bancos, né? De maneira que o JP Morgan acabou chegando aí na conclusão de que os principais bancos estão ausentes nesse momento desse crédito e provavelmente vão continuar ausentes, tem motivo para isso, o que na prática vai transformar isso aqui num grande fracasso. Até o momento, quem está carregando isso aqui nas costas, os pouquíssimos contratos fechados até agora, foram 11 mil contratos, quem está carregando isso aqui nas costas é a Caixa Econômica, a mando do governo. É claro, então isso aqui, ao que tudo indica, tem tudo para fracassar. Vamos conversar um pouco mais sobre esse consignado, sobre a análise feita pelo JP Morgan, que pode indicar que, na verdade, isso aí vai ser um grande pastel de vento inflado pelo Lula, que pode se reverter em um grande tiro no pé no final das contas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu canal, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o que o JP Morgan fez? Um teste com o sistema novo, né? Na verdade, foram dois funcionários, imagino, aqui do JP Morgan, que se disponibilizaram a fazer isso, a fazer as simulações ali e ver o que aconteceria de maneira geral, né? Então foram dois testes de fato que eles fizeram aqui, né? Deixa eu ver onde que eles colocaram a quantidade, mas salvo engano foram dois testes que eles fizeram dentro do sistema. Enfim, qual a conclusão que eles chegaram aqui de maneira geral, né? Bem, que não tem muita uma abordagem por parte dos bancos. Eles parecem não estar muito interessados nisso aí. Hoje você tem a Caixa sendo o player mais importante nesse sentido, e fora a Caixa, apenas o Agibank está sendo de fato ativo nesse tipo de consignado. Conforme eu falei, são 40 milhões de trabalhadores simulando esse novo crédito, 4,5 milhões de propostas foram enviadas, só 11 mil contratos foram fechados até este momento, né? Então, olha só, o JP Morgan acreditou, por exemplo, que receberia propostas do Banco Inter ou do Nubank. Por quê? Porque são bancos muito ativos nesse negócio de empréstimos pessoais. É uma das áreas principais em que esses bancos atuam. São bancos digitais, então tem aí uma abrangência melhor nesse sentido, um contato melhor com os seus clientes, com os seus correntistas, acabam atraindo mais pela facilidade, pela desburocratização do processo. Pois bem, o JP Morgan, os responsáveis aí por fazer esses testes, né, não receberam propostas nem do Banco Inter, nem do Nubank, né? Então, eles são participantes de fato aqui grandes nesse mercado de empréstimos, não demonstraram interesse nesse negócio do consignado CLT, o que é um problema, porque já era de se esperar que esse pessoal tivesse com tudo preparado, engatilhado para receber as propostas e chegando. É uma verdadeira corrida do ouro, todo mundo querendo abocanhar a maior parte desse mercado nesse momento. Para pensar, são 4,5 milhões de pedidos de empréstimo e só 11 mil foram atendidos até o momento, com esse monte de banco que tem por aí, fintech e bancos digitais. Esse pessoal deveria estar se matando para pegar uma fatia maior desse mercado. Eu vejo dessa forma, né? Parece que eu estou errado na minha análise, mas tem motivo para isso aqui, sem sombra de dúvidas, né? O JP Morgan também falou que o tempo de resposta é lento, foram 12 horas para as propostas serem processadas, né?
E a taxa de juros variou mais ou menos naquilo que a gente estava prevendo por aqui, até mais, de 3% até 5% ao mês, o que dá de 40% a 80% ao ano, né? Mas eles consideram um preço racional comparando com empréstimos convencionais para pessoa física, né? Que chega aqui a 100% ao ano, e o consignado privado que chega a 40%. Aqui me chama a atenção, porque esse consignado CLT parece que chega a ser 2 vezes mais caro em matéria de juros do que o consignado normal, o que indica que ele não é tão seguro assim no fim das contas, né? E aí está a raiz, inclusive, do grande problema por trás dessa história. O JP Morgan pontuou algumas coisas engraçadas aqui, não sei se faz parte do sistema ou se é uma fragilidade. Por exemplo, né, os créditos oferecidos estavam acima do saldo de empréstimos existentes, então, na verdade, foram mais testadores, parece. Aqui é uma amostragem deles. 2 desses testadores tinham empréstimos pessoais, ou seja, isso já deveria ser considerado na hora de conceder um novo consignado, mas parece, pelo que eles observaram ali, que a existência desses empréstimos não alterou, não afetou o valor disponível para empréstimo nesse novo consignado CLT, né? Além disso, o limite do desconto foi calculado sobre o salário bruto. Eles falaram que se surpreenderam, mas isso estava na norma. Já se sabia que seria até 35% do salário bruto permitido para desconto nesse sentido, né? Inclusive, aqui as instituições parecem ter flexibilidade em relação aos prazos, porque eles pediram 12 meses, mas algumas propostas ofereceram 15 meses. No final das contas, disseram aqui que a navegação no aplicativo não era tão boa, tão intuitiva assim, mas a carteira de trabalho digital, no geral, não é muito da mais intuitiva, principalmente se você considerar o universo de 67 milhões de CLTs que existem no Brasil hoje, né? Então, há de fato um problema de atendimento a essa demanda que está surgindo. E aí eu não sei se o governo não imaginou que a demanda seria tão grande assim, né? Um interesse gigantesco, conforme pontuou o pessoal da CNN. A primeira notícia aqui é do Infomoney, esta é da CNN. Mas o que acontece, né? Os bancos, no fim das contas, estão com uma baixíssima adesão para isso. Foi o que o Ministério do Trabalho identificou, foi o que o JP Morgan também identificou. Por que isso acontece de maneira geral, né? Qual que seria o grande problema? De fato, né, tem a questão aqui do cálculo do valor consignável, isso aqui é um problema, então o pessoal não sabe o quanto que isso aqui pode representar, na verdade, né? Só que isso aqui, inclusive, tem a questão do salário bruto versus salário líquido. O grande problema é o que eu citei aqui em outro vídeo meu, aqui no meu canal, falando sobre o consignado. Que o cara simplesmente pode, pelas regras, ao que tudo indica, o cara pode pegar esse empréstimo, pedir demissão do emprego dele logo na sequência e parar de ter esse valor descontado do salário dele. Porque o que ele pode usar como garantia é 10% do FGTS e a multa rescisória integralmente, caso ele venha a ser demitido da empresa. Só que se ele pedir demissão, ele não vai ter multa rescisória. Então, o banco não vai ter essa garantia também. E não tem como ter certeza de que vai haver essa garantia, porque o banco não tem como saber se o cara vai pedir demissão, vai ser demitido por justa causa, enfim, se vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E aí é claro que esse fator vai ser levado em consideração na hora de mensurar o risco envolvido nessa operação. E para mim o risco é muito grande. Sei lá quanto que o cara pode pegar. Eu acho que eu vou até fazer a simulação para saber o quanto que eu poderia pegar nas atuais circunstâncias de empréstimo, para saber de fato quanto que eu poderia dar de prejuízo para o banco se eu fizesse exatamente isso. Se eu pegasse o empréstimo, pedisse demissão logo na sequência. Agora para pensar, se isso realmente for um problema e representar um risco grande para o banco, né, que vai fazer o consignado e tudo mais para a instituição financeira, esse projeto todo será natimorto, ninguém vai querer embarcar nisso. E ao que tudo indica, é o que está acontecendo. A taxa de adesão dos bancos, que são os mais interessados, ou deveriam ser, porque a taxa de juros é muito alta, a gente viu, chega até 80% em alguns casos, do que tem sido oferecido.
os bancos não estão querendo embarcar nessa história. Então, se não tiver banco fazendo isso, o que o governo vai fazer com toda essa demanda de milhões de trabalhadores solicitando o empréstimo? Como que ele vai arcar com isso? Obrigar a Caixa Econômica a fazer esse tipo de operação? Obrigar o Banco do Brasil a entrar nisso aqui também? Eu não duvido nada. Aí vai ser uma escalada ainda maior desse problema, como sempre o governo Lula fazendo caca. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.